Bom dia, irmãos. Vamos para o capítulo 15 do Evangelho de João. Todos acharam? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu queria que colocasse aqui na frente, na tela, o quadro que eu pedi. Eu vou ler para vocês, tá? Fique conectado. Se você conhece sua tribo, fique conectado. Ligue para alguém, visite alguém, fique conectado. Se você está em uma igreja, irmandade ou comunidade, fique conectado. Não tome partido em todos os escândalos e divisões. Você não sabe toda a verdade. Você só sabe o que as pessoas e a mídia corrupta lhe dão. Se a pessoa em torno do qual os outros, seja a pessoa em torno da qual os outros podem se unir. Seja um exemplo de estabilidade, sanidade, enquanto o mundo e parte da igreja age como louco. Jesus é Rei e Senhor. A Bíblia é a nossa regra de conduta. Como um querido pai da fé, ele costumava dizer: quando tudo estiver sendo abalado, permaneça no agitador. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Nós estamos diante de Ti para que flua a instrução do Teu Espírito para o Teu povo e as coisas que o Senhor quer trazer e revelar, ó Deus, particularmente também sejam nítidas, para que nós tenhamos o norte e a cada momento da nossa vida nós saibamos, ó Deus, para onde nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos entendido aqui, pelo que Jesus fala, no momento em que ele estava para voltar para o céu, ele fala aí no capítulo 15, 17, começa no 13, né? Do Evangelho de João, ele vai dando várias instruções para os discípulos, e estava ali comendo com eles a Páscoa, e ele então fala sobre esta videira. Ele diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. E se nós permanecermos nele, nós vamos produzir frutos. Se nós não permanecermos nele, nós seremos cortados, tirados fora. E ele diz o seguinte: sem mim vocês não podem dar frutos. E nós estamos nos dias que certas verdades que eram conhecidas, mas não tão visualizadas ou percebidas, estão vindo à tona, irmãos. Eu quero voltar com vocês 40 anos atrás. Eu sou velho de igreja, viu? Não é só de idade não, de igreja também. Essas coisas não eram, elas eram ditas, mas não eram praticadas. Uma igreja de uma forma geral. O que eu estou me referindo? Nós tínhamos vários grupos cristãos, várias denominações, herança da Reforma e outros movimentos novos também, pentecostais surgindo, todos dizendo que eram a igreja. Ou com um nome ou com outro, a igreja, supõe-se Igreja de Cristo. E essa situação de
comunidade da fé, não é comunidade cristã da Zona Sul não, gente, comunidade da fé, todos os que têm a mesma experiência em Jesus, como seu Senhor e seu Salvador, que é a base, né, para a gente então começar essa caminhada, ela era compreendida apenas dentro desses espaços. E havia situações onde as pessoas, para fazerem parte dessas organizações cristãs, precisavam fazer alguma coisa específica para serem consideradas membros desta específica denominação. Eu, já naquela época, essa coisa me angustiava o coração. Fiquei um bom tempo achando que eu poderia fazer alguma coisa no ambiente onde eu estava para que estas coisas fossem removidas. Porque, na verdade, nós somos a um só povo, a um só corpo, um só Espírito, um só batismo. Gente, por que nós somos tão assim separados e fazemos questão de não abrir os olhos para ver que outros, assim como nós, tiveram experiências semelhantes no conhecimento de Deus na pessoa de Jesus? O tempo foi passando, irmãos, e estas fortalezas foram cedendo. Estou falando de 40 anos para cá. E os irmãos começaram a conversar uns com os outros, porque acontecia o seguinte: se você chegasse numa congregação qualquer, vindo de uma outra, porque você estava viajando e tal, você não foi lá na sua, você foi na congregação, outra congregação, porque você entende que são cristãos também, se você não tivesse seu nome registrado ali no hall de membros, você não ia tomar a ceia, não. Essa ceia não é a ceia do Senhor. Essa é a ceia da denominação ou do grupo. Vocês arrumaram a ceia particular para vocês. Porque todos que são chamados à ceia do Senhor são os filhos. E todo aquele que é filho, não só tem o direito, mas tem a responsabilidade de participar da ceia junto com os demais irmãos. E a coisa foi melhorando, foi relaxando essas separações. Até que há uns 10 anos para cá, talvez um pouquinho mais, começou a haver uma unidade ou uma procura, né? Quer dizer, os irmãos começaram a expressão era o seguinte: nós estamos dando as mãos sobre os muros. Então o irmão lá daquele grupo dava a mão para o irmão do outro grupo. Isso é uma aberração, irmãos. Isso é uma aberração. E eu costumo falar o seguinte: olha aqui, eu não tiro ninguém do céu e nem ponho ninguém no céu. Agora Jesus, sim. Cada um é responsável diante de Deus em relação ao seu posicionamento como um pecador, né? E que, segundo a palavra de Deus e a revelação que nós temos de Jesus Cristo, o único caminho ou a única forma de resolver esse problema com Deus é Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Todos os que nasceram de Deus são filhos. Pode falar mais alto. De Deus. E agora eu estou vendo que as coisas estão ficando mais fáceis entre nós. Desde o princípio, quando eu já tinha algum cargo, alguma responsabilidade no meio da igreja, eu comecei a participar de grupos, reuniões, de várias denominações, no sentido assim de trabalharmos em alguma coisa aqui na cidade juntos. Eu, como entendia e buscava essa unidade, eu me esforcei muito. Cheguei a ser até, por 9 anos, mais ou menos, vice-presidente do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Mas, irmãos, o que eu tive, assim, como experiência foi decepção. Eu vi que os muros ainda eram bem definidos. Tudo bem. Nós todos somos salvos, mas vamos encontrar lá no céu. Aqui, cada um funciona aí para o seu lado. As grandes denominações não participavam, porque elas eram suficientes nelas mesmas.
Mas tivemos vários encontros aqui na cidade, demos um abraço em BH, fizemos jejum lá na Praça da Liberdade durante um 7 de setembro inteiro. E várias outras coisas ocorreram dentro da cidade, onde muitos ministérios estavam ali participando. Mas todos, não posso generalizar, mas a visão era o seguinte: vai ter novos convertidos, terão frutos, e o máximo que eu puder trazer para o meu grupo, eu vou trazer. Era essa visão. Eu ficava me perguntando, meu Deus, mas o que é isso? De onde é que saíram essas coisas? Zelo demais, provavelmente, né? Preocupados em que porventura pudesse ocorrer uma heresia ou qualquer coisa, os grupos foram se fechando. Cada um na sua doutrina, na sua constituição. Eu não preciso falar isso aqui agora, de onde eu vim, mas a maioria sabe. Eu estava sendo convidado para participar do presbitério. E eu recebi, então, o livro daquela denominação para ler e saber lá como é que eu tinha que me comportar. Eu li, mas não li tudo, confesso. Eu devolvi para o pastor e falei: pastor, não tem jeito não vai dar não. Ele pegou o livrinho, que eu nem sei o nome, e colocou dentro do bolso e falou assim: meu filho, esquece disso, vamos embora. Foi lá, impôs as mãos e me autorizou como presbítero na congregação. Mas esse irmão, esse pastor, ele já tinha passado por uma experiência larga de vida, já era um ancião, e ele já conhecia realmente a igreja no sentido real dela, mas estava limitado dentro daquilo ali que ele não queria transferir para mim. Então eu fiquei lá mais ou menos assim, escondido, né? Escondido assim, eu estava participando, mas não tinha aquela mesma doutrina, o pensamento que era exigida. Mas não houve escândalo, não teve problema nenhum, porque desde o nascimento daquela congregação, nós estávamos lá participando, e hoje é uma expressão abençoada dentro da nossa cidade, aleluia, glória a Jesus, liderado por um filho de Deus lá, um homem de Deus. Mas eu queria que vocês entendessem que essas coisas realmente nos importunam, eram coisas que não eram conhecidas, mas não se dava importância real para elas. E como eu falei, a partir desse tempo, né, começaram a haver algumas trincas nesses muros. E eu lembro que numa reunião, eu estava ali com vários pastores da cidade, e eu via dificuldade. Então eu falei para o Espírito Santo daquele dia: meu Senhor, eu parei aqui. Eu estou entendendo que esta obra não é minha, não é nossa, essa obra é do Espírito. E eu quero, Senhor, quando essas coisas estiverem acontecendo, eu quero participar delas. O Senhor me fala onde é que eu vou encaixar, e eu entro ali e vamos para frente. Mas eu não dou conta de puxar essa corda. E o tempo foi passando, eu fui vendo o Espírito agindo. Começou com a mão por cima do muro, agora as pessoas estão já preocupadas com unidade, fazendo reunião para que haja unidade. E eu falei: uai, mas que coisa boa, pode contar comigo, estou dentro. Eu não sei se alguns irmãos que estavam lá lembram disso. Lá na Contorno ainda, uma noite eu disse, acho que foi à noite, numa reunião nossa: nós não podemos pecar contra a unidade, nós somos parte do corpo de Cristo. Jesus não é exclusivo dessa turma aqui, da comunidade cristã da Zona Sul, nós temos irmãos espalhados nesse mundo inteiro. Nós somos igreja e não podemos nos conformar com nenhum outro nome. Nenhum, nada. Basta o Senhor, amém? Basta o Senhor. E isso está acontecendo e vai acelerar esse processo, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já está quase voltando. Os dias estão se cumprindo. Essa palavra do irmão Dan, ele mandou no grupo. Eu falei para ele: olha, Dan, isso não é um conselho que você está dando para a gente, não. Isto é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus falando para a sua igreja agora. Para este momento, agora.
Olha para o lado aí, irmão. Olha para o lado aí. Vê as pessoas que estão em volta de você. Você vai ter que começar a se movimentar. Você vai ter que se movimentar, irmão. Conecte com o irmão. Conecte de fato com o seu povo. A igreja. O poder de Deus que vai ser liberado nesses últimos dias, meus irmãos, depende deste ponto. Da unidade do povo de Deus. Deixa de ter preguiça do irmão, deixa de ter preguiça da igreja casa, deixa de ter preguiça de vir adorar o Senhor aqui e partir o pão junto, e começa a conectar-se. Intencionalmente, objetivamente, vou gastar tempo, vou mexer na agenda, vou fazer alguma coisa, porque o Espírito de Deus está falando para o seu povo, se ajuntem. Se ajuntem. Nós somos o povo que foi comprado da terra, propriedade exclusiva do Senhor. Eu já falei para vocês que eu já senti várias vezes essa separação entre o chamado e a vida da igreja. Uma das coisas que atrapalha no meio da igreja, meus irmãos, é o chamado. É o chamado. Você recebe o chamado do Senhor e você não vê mais nada. Você quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. É igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles sabiam que eles iam para a terra prometida. Mas eles não sabiam o caminho. Eles não sabiam como eles iam chegar lá. Eles precisavam seguir o quê? Nenhum de nós estava lá, né? Não vai lembrar disso. Eles tinham que seguir a nuvem. A hora que a nuvem movimentar, vocês se movimentam. A hora que ela parar, vocês parem. Ué, mas nós não estamos indo, não é para Canaã, para a terra prometida? Para que essa parada? Para que isso? Para que... Meu Deus, atalha essas coisas para nós. Irmãos, Deus nos dá um chamado, mas Ele não te fala como é que você vai concluir, ou você vai chegar lá, naquilo que Ele já te preparou para chegar. Você vai precisar dele em todos os... Sem mim nada podeis fazer. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que nós somos ramo de uma videira. E se nós não permanecermos nela, nós não vamos produzir fruto. Você pode fazer muito trabalho, você pode fazer um monte de coisa, mas fruto que é bom, nada. Igual Jesus chegando na figueira, procurou fruto, não tinha. E nem era época de figueira, mas Jesus não ficou satisfeito, não. Então, meus irmãos, nós somos videira e precisamos dar os nossos frutos, mas somente permanecendo vinculados no Senhor. E eu quero também te chamar a atenção para esse fato. O Senhor trouxe isso muito claro para mim também. Vocês estão agindo da seguinte forma. Vocês estão mais preocupados em fazer alguma coisa para mim, ou justificar que vocês também são bons filhos, bons servos, que vocês correm até a mim para pedir dom, para pedir unção, capacitação, e vocês nem olham nos meus olhos. Vocês já pegam a bênção assim, ó, correndo para o lugar que vocês acham que vocês têm que ir. Nossa, tem muita coisa para fazer ali, tem muita coisa para... Me dá aí, Jesus, me dá aí. Você nem olha nos olhos do Senhor. Foi isso que Ele falou. Vocês não olham nos meus olhos. Sabe por que a adoração está sendo levantada no meio da igreja, irmãos? Porque o Senhor está te falando isso, está falando isso para nós. Eu não te quero correndo feito barata tonta. Você precisa estar na minha presença para ouvir o que eu vou te dizer, para você saber o que fazer. Na hora e no momento. A direção eu já te dei, a esperança da glória. Aquele momento glorioso quando nós todos estaremos diante do trono do nosso Deus e o veremos face a face e seremos conhecidos. Nós vamos conhecê-lo assim como somos conhecidos. Vamos receber um nome melhor do que filhos e filhas. Meus irmãos, tem um trem maravilhoso lá na frente para nós. E nós estamos chegando perto. Caminhamos para isso, porque a igreja chega primeiro, né? Graças a Deus, a igreja chega primeiro. Então, queridos irmãos, conecte
Busque a sua tribo. Vai para a igreja casa. Domingo passado nós tivemos uma ministração falando sobre isso. Irmão, vai chegar um momento que Deus vai atrapalhar o programa de todo mundo. Ele vai interromper o programa de todo mundo. E você tem que estar preparado para essa hora. Uai, Senhor, não deu tempo. Mamãe. Você estava olhando para outro lugar, você não estava olhando para o Senhor. Eu digo o seguinte, o arrebatamento não vai ser surpresa para a igreja. Nós não sabemos dia e hora, mas surpresa não vai ser não. Nós vamos saber o momento. Porque o Espírito de Deus que está na sua vida e na minha vida, Ele vai nos fazer entender essa hora. E os que realmente são os que estão conectados como um corpo, que é o corpo de Cristo sobre a terra, o mundo vai olhar e vai perceber que houve uma mudança, não tem mais muros entre eles, eles já não são mais vários espalhados, como o trabalho do inimigo é isso, né? Dividir para dominar. Esse meu trabalho não está funcionando mais. Esse pessoal agora está vendo a força que eles têm. Eles estão olhando mais para o Deus que eles têm, estão discernindo que há algo maior do que os projetos pessoais e que o mundo, de uma forma geral, pode oferecer. Quando eu falo isso, meus irmãos, é porque a gente passa mais tempo preocupado com coisas que vão ficar aqui do que com aquelas que nós vamos herdar lá. Temos que mudar esse foco, porque aqui é passageiro, no mínimo, né? E lá é eterno. Vamos ser prudentes. Prudência. A vida cristã exige isso de nós, irmãos. Porque nós não podemos deixar de vigiar. Como se diz aí, o preço da liberdade é a vigilância contínua, né? Constante. É uma verdade isso mesmo. Se você não quer ser cerceado por Satanás, se você não quiser ser preso nas artimanhas e dos emaranhados dele, você precisa olhar para o Senhor. Você precisa olhar nos olhos do seu Deus. Para tudo e reorganiza a sua vida. Para tudo. Senhor, eu estou perdendo tempo, eu estou indo na direção errada. Senhor, o que está acontecendo? Já está chegando aquela grande hora, como é que eu vou chegar lá? Essa é a preocupação daquele que vos fala, e do presbitério e da liderança desse ministério. Nós fomos levantados para que você seja aperfeiçoado e alcance a estatura da plenitude de Cristo. Nós somos todos dependentes uns dos outros no dom que Deus tem dado ao seu irmão. E o seu irmão não está maduro ainda para usar esse dom de uma forma graciosa, e às vezes ele é meio ignorante ainda. Mas todos nós estamos em formação. E temos que tirar todas as coisas que nos impedem de ter uma comunhão, uma conexão em Cristo verdadeira. Lembre-se que nós estamos falando aqui porque nós entendemos ser uma revelação de Deus a respeito do mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus, você já sabe qual que é, né? Quem não sabe aqui? Eu vou falar mais uma vez. Todo mundo sabe, então fala, gente, qual que é o mandamento de Jesus? Sabe não. Eu vou falar para vocês. Que bom. Novo mandamento vos dou. Está tudo dentro desse momento que nós acabamos de ler aqui, quando Jesus estava despedindo os discípulos praticamente. Novo. Mas Jesus tem 613 lá no Antigo Testamento para nós. Novo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo. Novo. Vocês são um povo separado, específico, que Deus levantou como um mistério, assim como a minha manifestação aqui na terra. E Ele tem um propósito especial para vocês. Entendendo isso, irmãos, nós podemos só mencionar rapidamente o que já foi dito aqui, ministrado também. Nós somos da ordem sacerdotal de Melquisedeque. O que é isso? Procurar saber, agora não vai dar para a gente falar não.
Eu quero dizer para vocês o seguinte: você acha que Deus está perdendo tempo fazendo investimento assim que não vai produzir fruto? Não. Claro que tem expectativa de ter o retorno na sua vida, para o seu próprio bem, porque Ele te ama. Ele te ama. Quando a gente compreende isso, a gente fala: Senhor, Deus não tira a mão, não. Pode, com a disciplina até o final. Porque imagina se o Senhor para no meio e eu fico perneta, cambeta, eu fico torto nessa história toda. Não, cumpra-se em mim a tua vontade. Quem pode dizer um amém para a sua própria vida? Amém, Senhor. O Senhor está ouvindo, vendo, as mãos levantadas. Essa declaração: seja feita a tua vontade em nós. E que nessa hora essa expressão seja tão forte que comece a reverberar além dos limites da nossa comunhão e do nosso partir do pão. Amém. Então, queridos, essa é a palavra que eu precisava compartilhar com vocês. Vamos olhar para o Senhor: adoração, 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 presença, presença, presença. Sabe o que faz a adoração ficar gostosa para nós? É a manifestação da presença. Agora, adoração sem a manifestação é adoração do mesmo jeito. Aliás, pode ser até sacrifício de louvor, porque você está todo despencado, todo mal arrumado, mas você se prostra, você se posiciona diante do Senhor reconhecendo: Tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai. Isso é bom demais. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Então, queridos, vamos olhar para o Senhor. Vamos nos conectar, porque essa é uma ordem, uma direção de Deus. E onde os irmãos estão unidos, o que acontece? A bênção desce. Esta bênção maior do final dos tempos, ela tem tudo a ver com esta unidade que foi desprezada, porque as pessoas estavam lá atrás, nossos irmãos, querendo preservar a igreja, ou a fé, ou a doutrina, e criaram muros. Criaram muros, mas o Espírito Santo está chutando isso tudo para cima agora. Porque não tem jeito do testemunho que Jesus fala aqui, que ainda vai ocorrer nesse mundo. O mundo vai crer, repito, não vai converter. O mundo vai ver a manifestação de Deus no meio do seu povo. E já está começando. Eu sinto um frescor recentemente, nos últimos tempos aqui nesse ministério. Graça de Deus. Graça de Deus. Não fica muito orgulhoso não, porque o Senhor passa a perna no você para você prender. Mas que coisa doce, meus irmãos, é a presença do Senhor. Ele tem se liberado aqui no nosso meio nesse sentido. Quando eu estou na minha casa eu não sinto tanto assim, não preciso sentir nada. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Mas é uma graça, uma bênção. Clame sempre pela manifestação da presença. E por quê? Vou terminar agora. Salmo 149. Esse salmo várias vezes foi lido aqui e fizemos referência, outros irmãos também, a respeito das consequências, né? Mas na verdade esse texto está falando de um final, e porque nós já conhecemos o final, nós já podemos agora tomar essa atitude com toda a consistência, né? Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Amém, igreja? Então quando você vier para cá, canta, irmão, canta, canta. Canta. Eu não sei porque que todo mundo fica em pé do jeito que a maioria fica em pé. Glória a Jesus, eu acho muito bom isso. Mas não fique se sacrificando para ficar em pé porque os outros estão te olhando, não. Senta, deita, anda. Adora o Senhor. Não deixa nada te incomodar. Você tem ouvido isso o tempo todo aqui nesse ministério? Pratique isso. Essa é a essência, meus irmãos. Isso é aquilo que o Senhor está falando. Olha nos meus olhos. A gente, quando vai conversar com criança, a gente faz isso, né? Quando está querendo que ele entenda, olha no meu olho. Aí então você dá a orientação, porque eles são todos desorientadinhos, né?
são maravilhosos. Herança do Senhor. Então, queridos, foco no nosso Deus. Adore o Senhor Espírito em verdade, clame pela presença e conecte. Eu estou falando certo? Conecte, Isso, conecte com seu irmão, chega junto, tenha paciência com ele, tenha paciência. Para com isso, irmão, nós vamos tudo para o céu junto. Como é que vai ser lá então? Vai ter tribo no céu? Não. Nós somos da mesma tribo. Nós todos nascemos do mesmo Deus. E porque nós nascemos desse Deus, nós somos filhos amados do Senhor. E Ele tem prazer quando Ele nos vê juntos, debaixo das suas asas e da sua presença bendita. Amém? Fecha os olhos aí, sentados mesmo, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, dizendo para o Senhor a nossa dependência é total. O Senhor mesmo explicou, sem mim vocês não vão poder fazer nada. Então nós estamos agora revertendo para o Senhor, neste pedido, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito, encha-nos com discernimento. Senhor, toque em nós de uma forma mais direta, molda-nos de tal forma que nós saibamos, ó Deus, que são os Teus dedos formatando o vaso. Em nome de Jesus te invocamos. Meu Deus, no meio da nossa adoração aqui, igrejas reunidas, Senhor, manifesta a Tua presença, Senhor. Cura enfermos, batiza com o Espírito Santo, dá um troco aqui para que se saiba, para que o Teu nome seja ainda mais exaltado e glorificado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Amém.